Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Congresso Online de Infectologia. E hoje a gente vai ter um mini curso que tem o tema ISTs mais prevalentes no Brasil, prevenção combinada e abordagem na população LGBTQIA+. E a gente tem, para ministrar esse mini curso, a ilustre presença do professor Vinícius Borges. O professor Vinícius Borges, ele possui graduação em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, no ano de 2006 a 2011. Também possui residência médica em infectologia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, entre os anos de 2014 e 2017, e também é o idealizador do canal Doutor Maravilha, e foi premiado também pela APO LGBT no ano de 2018, como destaque e revelação de cidadania LGBT na área saúde. Muito obrigado pela presença, professor. É uma honra tê-lo aqui e eu desejo a todos uma ótima aula. Oi, pessoal, como estão todas, todos, todes? Quero falar que é uma honra estar aqui, quero agradecer a organização, né, do Congresso Online de Infectologia, a Mayumi, que tem conversado comigo, ao Guilherme, a todo mundo aqui, e quero desejar que vocês possam aprender, né, a tentativa não é esgotar o assunto, né, saúde LGBT perpassa sobre várias especialidades médicas, mas eu vou tentar dar um enfoque na minha área, na parte de prevenção combinada e infecções sexualmente transmissíveis, que é uma área que tem bastante tabus, então espero que vocês possam aprender bastante e o cuidado que vocês têm com o paciente possa melhorar depois dessa apresentação. Eu vou compartilhar agora aqui a tela da apresentação do PowerPoint para dar início à aula. Bom, o tema da aula de hoje, desculpa, vai ser ISTs prevalentes e prevenção combinada do HIV/AIDS e saúde LGBTQIA+. Quando a gente vai falar de ISTs, um que a gente precisa lembrar é que a gente ainda vive uma realidade que tem vários estigmas, tabus, né, pesos morais, religiosos, que dificultam esse contato com o paciente, né? Então, mesmo que você estabeleça uma relação médico-paciente legal, adequada, você tem que entender que nem sempre na primeira consulta você vai conseguir coletar todas as informações possíveis e dar aquela ajuda que o seu paciente precisa. Então, o ideal é a gente começar falando de riscos e vulnerabilidades, né? A gente sabe que nessa apresentação a gente vai ter o parênteses com a população LGBT, que é uma população, por definição, que tem um grau de vulnerabilidade. Então, o que é risco e o que é vulnerabilidade? Nós, LGBTs, a gente sabe que a gente compõe uma população muito diversa, né? A gente tem as variações de orientação sexual, de identidade de gênero, de expressão de gênero, de sexo biológico. Então, ainda a gente vê muitos profissionais da saúde que ainda colocam todo mundo na mesma caixinha, né? Acha que uma pessoa trans, uma pessoa gay, uma pessoa lésbica, é tudo o mesmo grupo de pessoas, só que não é. Por exemplo, eu vejo que muitos colegas têm dificuldade de entender uma mulher travesti lésbica, um homem trans gay, porque eles acham que tudo caminha junto, e não é verdade. A diversidade, ela se compõe de vários aspectos, né, do nosso ser, que compõem, né, isso que eu falei, do gênero, da orientação, da expressão de gênero e do sexo biológico, e essas combinações são as mais variadas possíveis. Então, sempre que a gente, o primeiro contato que a gente tiver com o paciente, é importante que a gente dê esse espaço, né, para que ele ou ela possa se apresentar, né, da melhor maneira possível e sem nenhum tipo de julgamento. Um erro muito comum que eu vejo é que muitos profissionais, eles já partem do pressuposto que o paciente é hétero e cis, né? Eu já vi pacientes que estão há 10 anos indo no médico, né? Mulheres, pessoas com vagina indo na ginecologista, pessoas com pênis indo no urologista, e eles acham que a pessoa é hétero, sendo que a pessoa, na verdade, é gay ou lésbica. Então, isso é um erro grave que às vezes acontece, e que isso prejudica demais a questão do cuidado e da promoção de saúde.
Então, pessoas com vulnerabilidades diferentes podem ter riscos diferentes. Aqui a gente tem um quadro de prevalência de HIV, né, do Ministério da Saúde, que mostra, por exemplo, em laranja, que a população de gays e outros homens que fazem sexo com homens tem, em geral, uma prevalência de 10% para o HIV. Na população trans e travesti, essa prevalência pode chegar a 35%, 38%. Então, é uma prevalência bem alta. E por que a gente tem essa epidemia concentrada em algumas populações? Não existe mais grupo de risco, mas existe epidemia concentrada. Porque risco é uma variável biológica. Por exemplo, se eu pego uma seringa com sangue contendo HIV de uma pessoa que está com uma carga viral super alta, injeto na minha veia, então, praticamente, a chance de infecção é 100%, né? O risco biológico é altíssimo. Já, por exemplo, o contato de esperma no sexo oral ou contato com sangue no sexo oral é um risco mais baixo, mas também existe. Então, risco é uma variável biológica e vulnerabilidade é uma variabilidade social. Então, por exemplo, no HIV, os riscos de transmissão com esse guide aqui do CDC. Então, a gente vai desde o sexo oral, que a transmissão é mais baixa, mas principalmente para quem faz o sexo oral, né? No sexo oral, a gente também tem a pessoa que está na posição receptiva e a pessoa que está na posição insertiva. Então, principalmente para quem quem chupa, quem lambe, quem tem contato com o pênis e com a vagina, existe sim transmissão do HIV, embora seja um risco menor. Geralmente, a pessoa que é chupada, que é lambida, esse risco é desprezível. E aí, os riscos vão aumentando. As relações com penetração são a de maior risco, a vaginal e depois o sexo anal. Por que o sexo anal é o de maior risco biológico para a transmissão do HIV? Porque mesmo que você utilize lubrificante, que você faça com cuidado, que você não faça muitos movimentos vigorosos, sempre vai haver uma lesão, né, uma solução de continuidade. Vai ter microsangramentos, microfissuras. Então, através disso, dessas portas de entrada, tanto o HIV quanto as outras ISTs podem achar um caminho, né? Então, começa, sexo oral, sexo vaginal, o risco é maior para a pessoa que é penetrada, para a pessoa com vagina, depois sexo anal, também o risco maior é para a pessoa penetrada, e depois, né, para os acidentes pérfuro-cortantes e transfusão de sangue. Então, é importante a gente entender que existem essas maneiras de transmissão do HIV, mas cada uma tem um risco biológico específico. Já a vulnerabilidade, como eu disse, é um contexto mais subjetivo, né? É mais difícil de mensurar. Por exemplo, eu coloquei essas duas manchetes aí: dobra o número de jovens com HIV, e a África concentra 90% das crianças com vírus da AIDS, diz ONU. Ou seja, o que isso mostra? Que embora a epidemia de HIV tenha começado lá na década de 80, inicialmente com os 4Hs, né, homossexuais, hemofílicos, haitianos e usuários de drogas injetáveis, mesmo que tenha começado há muito tempo, há mais de 40 anos, algumas populações sofreram mais. Naquela época, havia, sim, grupo de risco, porque basicamente estava concentrado nesses grupos. Com o tempo, o que aconteceu com a epidemia de AIDS? Ela foi se heterossexualizando, foi se afetando mais mulheres, foi afetando mais pessoas idosas. Então, hoje em dia, a gente fala que todo mundo pode se infectar com HIV, né? Não existe grupo de risco, mas algumas pessoas são mais vulneráveis devido a condições econômicas, sociais, cor de pele, sexuais, de gênero. A gente sabe, por exemplo, que aqui em São Paulo, uma mulher negra, ela tem 3 vezes mais chance de morrer de AIDS do que um homem branco. Ou seja, essas pessoas têm mais dificuldade de conseguir se testarem, de ter um diagnóstico precoce, de iniciar tratamento, de manter esse tratamento, de ter acesso no sistema de saúde. Então, às vezes, eu sempre brigo com isso, que as pessoas acham que as pessoas não tratam do HIV porque elas não querem, e não é. Existem vários fatores que dificultam, né, esse acesso à saúde pública e universal por alguns grupos. Então, muitas vezes, quando você vê um paciente que está numa aula de infectologia, que está
com um quadro de AIDS, imunodepressão avançada, ele não está lá porque ele quis, ele está lá porque o sistema, né, cercou ele de toda forma que ele não conseguisse ter esse tratamento, esse acolhimento, e acabou adoecendo. Então, sempre lembrar que as doenças infecto-contagiosas têm um componente social, né, muito marcante. Eu sempre cito a questão do efeito bolha, né? Porque muitas vezes, né, principalmente nós, profissionais da saúde, a gente tem um lugar de fala que às vezes é muito restrito. A gente já sabe que quem acessa o ensino, né, superior no Brasil já é uma camada da população bem privilegiada. E às vezes a gente tende a fazer esses julgamentos, né, das outras populações a partir das nossas vivências. Eu sempre gosto de citar, né, experiências que eu tenho com os meus pacientes. Eu lembro, por exemplo, de um paciente em situação de rua que eu tive, que ele tinha muitos problemas de adesão. A adesão é a capacidade, né, do paciente iniciar o tratamento e permanecer, né, tomando na dose certa, no horário certo e atingindo o efeito certo da medicação. E aí eu brigava com ele, porque que ele sempre faltava, ele chegava na consulta com comprimido sobrando, era tratamento de HIV, no caso, e aí ele me falava, doutor, tem dia que eu não tenho nem água para tomar, como que eu vou tomar meu comprimido, né? E no caso ele já tomava esquemas com mais comprimidos. Então, a gente quer cobrar uma coisa do paciente, sendo que ele não tem acesso ao mínimo, né? A água potável, a um teto, a alimentação. Então, é bem complicado, né? Principalmente no Brasil, num país com tanta desigualdade como o Brasil, a gente tem que ter muito cuidado antes de fazer algum julgamento, porque às vezes a gente está numa bolha, né? Numa zona de conforto, que a gente nem enxerga a realidade do próprio vizinho. Então, é importante que a gente tenha essa postura mais de humildade e de tentar escutar antes de julgar. E aí, falando sobre essa questão, né, de prevenção, de STs, de diagnóstico, há um certo tempo o Ministério da Saúde segue por essa linha, né, que é corroborada também pelas comunidades europeia e americana, de prevenção combinada e gerenciamento de risco. Ou seja, hoje, quando a gente fala de ST, a gente não fala só de preservativo, a gente não fala só de HIV e de sífilis, a gente tenta avaliar o indivíduo como um todo, né, focar mais em comportamentos que em órgãos genitais, que em lesões. O que é prevenção combinada? A prevenção combinada é a maneira de utilizar as várias técnicas de prevenção de HIV e ST centradas no indivíduo, né? Então, não é mais só aquela ditadura, use preservativo, use camisinha, faça teste para HIV. Não, você vai abordar o indivíduo como um todo e vai ver as várias maneiras de prevenção que ele pode utilizar. Essa figura que está aí para vocês no slide é a mandala da prevenção combinada. Eu acredito que muitos de vocês já tiveram contato. Ela coloca as várias maneiras de prevenção que existem hoje em dia para HIV e STs. Então, a gente tem a profilaxia pós-exposição, a PEP, a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, a prevenção da transmissão vertical ou transmissão materno-infantil, as imunizações, redução de danos, o tratamento das pessoas com ISTs e hepatites virais, o uso de preservativo peniano, vaginal e lubrificantes, o tratamento de todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS e a testagem regular do HIV e outras ISTs e hepatites virais. Ou seja, cada pessoa tem um determinado comportamento afetivo sexual. Às vezes, o preservativo é a melhor escolha para mim, mas para uma travesti negra que trabalha na rua e que faz programas, talvez o preservativo só não seja suficiente. Então, é importante que a gente tenha esse olhar individualizado para entender que as epidemias existem. HIV afeta todo mundo, sífilis afeta todo mundo, mas elas têm um impacto maior em determinadas populações. E gerenciamento de risco, essa questão que eu acho muito bacana é de dar uma certa autonomia para o paciente, né? Sempre que chega um paciente para mim, eu tento conhecer tudo o que ele faz, né, em questão de comportamento sexual, de desejos, de fetiches, e tentar elaborar, né, juntamente com eles. Claro que, como profissional da saúde, eu tenho que ter uma certa posição de autoridade, mas nunca impondo, né? Sempre tentando elaborar uma linha de cuidado conjuntamente.
Então, o gerenciamento de risco é você dar autonomia, né, para o paciente, para a pessoa, para que ela possa estabelecer, então, a melhor maneira de se autocuidar nessas questões de saúde sexual. Então, já começando a parte de falar sobre os métodos, né, com certeza um dos métodos mais democráticos e mais importantes que existem é a utilização dos preservativos. Hoje em dia a gente fala preservativo peniano e vaginal, porque isso para contemplar o universo trans, né? Por exemplo, uma mulher travesti, ela tem pênis e ela usa preservativo peniano, ela não usa preservativo masculino, porque afinal é uma mulher. Um homem trans, ele usa um preservativo vaginal, mas não usa um preservativo feminino, porque, afinal, ele é um homem. Os preservativos possuem uma eficácia de proteção para as ISTs bem alta, né? Não é 100% de eficácia. Inclusive, existem alguns grupos de ISTs, de infecções sexualmente transmissíveis, que o preservativo não consegue proteger bem, por exemplo, como HPV e a herpes, porque a gente sabe que a área de contato, né, durante a relação sexual é maior do que a área coberta pelo preservativo. Então, o preservativo é um método importante, é um método que protege contra mais STs além do HIV, mas ele não é um método 100% eficaz. Importante falar também, já fazer esse parênteses, de diferenciar IST de DST. DST é a nomenclatura antiga que quer dizer doença sexualmente transmissível. IST é infecção sexualmente transmissível. Antes a gente falava doença. Por que agora a gente está falando infecção? Porque nem sempre você vai ter uma úlcera, um corrimento, uma verruga, para você pensar na questão de doença. A maioria dessas infecções pode estar numa forma latente, numa forma assintomática. Então, é importante que as pessoas se conscientizem que mesmo quando elas não têm lesões, né, no organismo, na região genital, no corpo em si, elas podem estar com algum IST. Então, a nomenclatura mais atual é falar infecção em vez de doença sexualmente transmissível. Outra coisa importante sobre o preservativo é que a gente tem que explicar, né, para as pessoas como que elas utilizam. Ainda existem muitas pessoas que têm dificuldade para colocar o preservativo, pessoas com pênis, né, que têm dificuldade de ereção, que acha que o preservativo está apertado, coloca do jeito errado, não utiliza a lubrificação adequada. Então, quando você, né, ofertar o preservativo na unidade básica de saúde, no centro de referência, na sua prática clínica em si, é importante que você tenha certeza que o paciente, a paciente saiba como que utiliza, né, determinado preservativo. Então, o preservativo vaginal também veio para somar, principalmente nessas questões de empoderamento, né, dos corpos com vagina, de combate ao machismo e à misoginia, e ele é importante porque ele dá autonomia, né, para essas pessoas com vagina, que pode levar o preservativo também e usar isso como uma estratégia do cuidado. Ele também ajuda, por exemplo, na questão do sexo entre lésbicas, e o preservativo, é importante entender que esses preservativos, né, tanto o peniano quanto o vaginal, eles já são distribuídos, né, gratuitamente pelo SUS, e eles são pilares da prevenção combinada, já que eles são baratos, né, no caso do SUS são gratuitos, protegem contra uma grande variedade de STs, e também, né, atuam na questão do planejamento reprodutivo, né, já que é um método contraceptivo para as pessoas com útero. Mas quando a gente fala de preservativo, né, a gente fica pensando, a epidemia de AIDS já tem 40 anos e preservativo já tem há muito tempo, mas a gente não controlou a epidemia. Então, não adianta ficar falando de preservativo só no 1º de dezembro e no carnaval. A gente tem que elaborar todas as estratégias de cuidado e entender que a questão de utilizar o preservativo ou não perpassa várias realidades e vulnerabilidades, né? Um depoimento, por exemplo. Como estou em um relacionamento, acho que não há necessidade do preservativo. A gente confia um no outro e até ajudo ela a não se esquecer de tomar a pílula. Homem, 20 anos, namorando. Ou seja, ainda existem muitas pessoas que acreditam que a prevenção, né, que a utilização do preservativo, aliás, é só para evitar a gestação.
principalmente nos relacionamentos hétero, é muito comum. Às vezes, quando a gente vai dar um diagnóstico para uma pessoa heterossexual, principalmente essas pessoas que estão num relacionamento monogâmico, elas não conseguem conceber que um relacionamento heterossexual não é garantia de que você nunca vai se infectar, nunca vai adquirir nenhum IST. Então, é importante que as pessoas entendam que, mesmo quando elas estão num relacionamento, elas não podem largar a mão do cuidado de prevenção de ISTs e de saúde sexual. Então, entender que a gente ainda tem alguns conceitos, né? Por exemplo, que IST é só para quem está solteiro, para quem tem muito parceiro, para quem é gay, só que não. As pessoas têm que entender que, hoje em dia, todos somos vulneráveis, alguns em maior ou menor escala, e, portanto, os cuidados são para todos. Uma técnica de prevenção interessante que eu gosto de citar é a questão da postectomia, né, que é tirar o prepúcio, né, excesso de prepúcio que envolve a glande. A circuncisão, a gente sabe que tem a questão cultural, né, de origem judaica e tudo, mas foi comprovado, principalmente em estudos africanos, que ela pode gerar proteção para infecção pelo HIV em torno de 40% a 60% para sexo vaginal. Então, em continentes como a África, né, em países africanos, que às vezes o acesso a preservativo, outras maneiras de prevenção é mais dificultado, a postectomia, né, essa retirada do prepúcio, ela pode gerar uma diminuição da chance de infecção pelo HIV. Então, a gente ainda não consegue extrapolar isso para sexo anal, mas principalmente nesses lugares de recursos mais limitados, isso é uma estratégia de prevenção combinada. A teoria é que, por exemplo, a gente sabe que o esmegma, aquela inflamação crônica que existe na glande e no suco bala no prepucial, aquilo, né, tem um acúmulo de linfócitos, a pele a mucosa fica mais friável, e com isso aumenta uma chance de transmissão do HIV. E quando a pessoa faz a circuncisão, acaba que aquela pele, ela fica um pouco mais grossa, né, ela fica mais queratinizada, e aí, com isso, existe uma proteção maior contra o HIV. Então, lembrando que os estudos ainda só falam de proteção para sexo vaginal, e que não é uma recomendação, tipo, o paciente não chega e você fala, vamos fazer a postectomia apenas para se proteger do HIV. Não, tem todo um contexto, né, de indicações, de indicações urológicas, de prevenção e tudo mais. Outra questão importante é sobre a testagem do HIV, né, que hoje em dia a gente tem várias possibilidades. A gente tem a questão dos testes rápidos, né, que aí do primeiro, os testes de quimioluminescência, que podem dar os resultados em 30 minutos, os testes de fluido oral, que embora tenham uma acessibilidade menor, são importantes testes de rastreio, os testes sorológicos, né, HIV, ELISA, carga viral. Então, um dos pilares mais importantes na questão do cuidado, de prevenção do HIV, ajudar as pessoas a se testarem, né? Muitas pessoas ainda têm muito receio de se testar, principalmente em ambulatórios públicos, devido à questão de vazar diagnóstico, de exposição, de ter alguém da família. Então, é importante que a gente possa ofertar para a pessoa aquele teste em que ela se sinta mais confortável. Então, o primeiro teste, que são os testes rápidos, né, que geralmente você faz teste para HIV, para sífilis, hepatites B e C, eles possuem uma sensibilidade, uma eficácia bem alta, em torno de 99%. É recomendado que você não faça em contexto de infecção viral, vacinação recente, e eles são muito importantes. Então, se você faz um teste rápido para HIV e ele veio positivo, o protocolo pede que você faça um outro teste rápido de um fabricante diferente para confirmar. Então, 2 testes rápidos são confirmatórios. Na questão do teste do fluido oral, a sensibilidade já diminui, então, em torno de, ele vai conseguir diagnosticar mais ou menos em torno de 90% dos casos, e com um período de janela imunológica maior,
enquanto os testes rápidos são em torno de 90 dias, os testes de fluido oral pode chegar a uma sensibilidade em torno de 120 dias. E tem os testes ELISA, né, que é o mais comum, que a gente já está no ELISA de quarta geração, que já possui uma sensibilidade também muito alta, e a janela imunológica já é bem menor, né, em torno de 30 dias, 90 dias, então você já consegue dar esse diagnóstico. E para aqueles casos muito agudos, né, a pessoa que acabou de, por exemplo, tá com uma síndrome retroviral aguda, aumento dos gânglios, algum rash, né, lesões pelo corpo, né, lesões cutâneas, febre, aí você pode fazer a carga viral, que você já consegue dar um diagnóstico de 10 a 15 dias. Então, isso vai variar de acordo com o contexto clínico, se é um teste só de rastreio, se é um teste para alguém que já tem sintomas, mas é importante que, se você tem uma suspeita grande, você repita o teste até conseguir seguir numa linha de diagnóstico. Uma polêmica, né, que existiu desde um tempo atrás é sobre a disponibilização do autoteste. A gente sabe que agora é possível que as pessoas adquiram, né, um teste rápido, tanto que pode ser tanto comprado nas drogarias e nas farmácias, quanto também ele pode ser adquirido nas unidades de saúde gratuitamente. E aí eu sempre gosto de perguntar para as pessoas o que elas acham isso de uma pessoa pegar um autoteste, né, e fazer sozinha, né, no conforto do lar. Muitas pessoas antes criticavam porque achavam que se a pessoa pegasse um teste e desse positivo, ela ia pular na frente do ônibus, né, ela ia se matar, ia fazer alguma coisa ruim. Mas o que os estudos provaram, principalmente alguns estudos feitos nos Estados Unidos, é que geralmente as pessoas que buscam o autoteste são as pessoas que realmente vão se beneficiar. Eu, por exemplo, eu tenho pessoas que têm pavor de irem no posto de saúde para fazer um teste desse, porque tem uma prima que trabalha, um conhecido da mãe, e não querem ter uma exposição. E outras pessoas querem mesmo, né, ter esse momento só delas, para que elas tenham essa privacidade e possam se testar. Então, o autoteste, ele é um teste importante de rastreio, ele não é um teste confirmatório, então, se você pega um autoteste e faz na técnica correta, ele vem positivo, aí você tem que procurar um serviço de referência, um profissional da saúde para fazer um segundo teste. Inclusive, os testes vêm já com o número de telefone, né, de discagem, para que essas pessoas que são testadas tenham algum tipo de acolhimento. Justamente essa questão do acolhimento é que é uma das principais críticas no autoteste, porque as pessoas acham que você fazer sozinho em casa, sem ter ninguém para aconselhar, é muito arriscado. Realmente, no mundo ideal, era importante que todo mundo que se testasse para ISTs tivesse alguém para poder conversar, instruir e orientar da melhor forma. Só que existem alguns grupos de pessoas que preferem ter essa opção, preferem se testar sozinhas, e esse acolhimento pode existir. Esse acolhimento, às vezes, não vai ser no exato momento que você está se testando, mas através do número que está disponível no teste, no autoteste, no centro de referência, as pessoas vão dar seguimento. E é sempre importante orientar que, se o teste der positivo, não é um diagnóstico, não é confirmatório, porque além de ser uma pessoa leiga fazendo um teste, então pode ter erros mesmo do procedimento, é necessário que haja um teste confirmatório. Sem esquecer da humanização, né? Eu sempre gosto de colocar essas duas capas, né? Porque a gente já tem, como eu disse, anos já da epidemia de AIDS, e em questão de tratamento, de prevenção, muitas coisas mudaram, mas ainda falta a gente evoluir muito na questão de cuidado, de acolhimento, de combate ao estigma. A gente tem essa capa da Veja de 93, né, com o Cazuza, que mostra uma vítima da AIDS agonista em praça pública. E tem uma capa recente, eu acho, de 2018, do ativista Gabriel Estrela, que saiu na capa da Galileu falando: vivo com HIV e o preconceito é a pior parte. Ou seja, mesmo que a gente tenha avançado muito nas questões, as pessoas vivem bem, tomam pouca medicação, conseguem ter muita qualidade de vida, a questão do estigma, do preconceito ainda continua muito. Então, a gente pode ver nessa capa do Cazuza da Veja, que foi completamente, desconsiderada, né, com a família, com o próprio artista, né, expondo ele dessa forma. E a gente vê já o paralelo com a questão do Gabriel Estrela, né, que que vive com HIV,
mas que está saudável, mas que mesmo assim vive com preconceito. Então, é importante que a gente cuide dessas pessoas e acolha elas da melhor maneira possível, para que cada vez a gente possa ter pessoas que adoeçam menos, que tenham um diagnóstico mais precoce e que as pessoas não sofram o impacto do estigma e do preconceito. O tratamento das pessoas vivendo com HIV/AIDS é extremamente importante, por quê? Porque a gente sabe que as pessoas que transmitem o HIV são as pessoas que têm o diagnóstico, mas não sabem, porque elas vão estar com uma carga viral alta, não fazem o tratamento e assim conseguem transmitir. Se a gente tratasse todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS no mundo e elas se tornassem detectáveis, a gente ia quebrar totalmente a cadeia de transmissão. Então, é importante que a gente entenda que hoje em dia a gente fala do test and treat, né? Teste e trate. A pessoa que tem diagnóstico de HIV já deve iniciar o tratamento prontamente, né? Com algumas exceções em questão de síndrome de reconstituição imune, para que ela preserve o sistema imune e para que ela também diminua essa questão da transmissibilidade. Aí aqui eu coloquei o primeiro, que é o 3 em 1, né? Que foi uma revolução, que é um comprimido em dia para o tratamento do HIV. Essa segunda, que é uma campanha do dolutegravir, que é um inibidor de integrase que é muito potente. Hoje em dia, o tratamento inicial do HIV é com tenofovir, lamivudina e dolutegravir. E o terceiro, que é o cabotegravir, que é um outro inibidor de integrase, que é injetado a cada 2 meses, que vai servir, por exemplo, tanto para a PrEP, profilaxia pré-exposição, quanto também para o tratamento. Então, a gente tem essa meta do NIDS, né, 90, 90, 90, que seria até esse ano, né, que se bem que com essa questão da Covid-19, tudo ficou impactado, 90% das pessoas com HIV testadas e diagnosticadas, 90% dessas pessoas em tratamento, e em tratamento, 90% já com supressão viral. No Brasil, a única meta que a gente atingiu foi a questão da supressão viral. De todas as pessoas que estão tratando, no Brasil, a gente já tem mais de 850 mil pessoas vivendo com HIV. Então, dessas pessoas que têm o diagnóstico e estão tratando, mais de 90% já conseguiu ficar com a carga indetectável. Então, isso é bem importante. Lembrando que esses dados é sempre bom consultar o UNAIDS, que é a agência da ONU voltada para as políticas de HIV/AIDS. Para a gente conseguir ficar indetectável, uma boa adesão é essencial. Então, lembrando do caso lá da pessoa em situação de rua, é importante entender que, às vezes, as pessoas não têm nem alimentação, não têm moradia, então isso tudo impacta na adesão. Uso e abuso de substâncias, sofrimento mental, então, são várias condições que podem impactar. Então, é importante que a gente oriente o paciente a utilizar esse medicamento da forma mais adequada possível, sem esquecer, sem falhar, porque isso vai impactar na qualidade do tratamento. E uma pessoa indetectável, ela vai se tornar intransmissível. Indetectável é quando, geralmente, em até 6 meses de tratamento, a quantidade de vírus no sangue da pessoa fica tão baixa que nem o exame consegue detectar. A gente tem vários limites de detecção de RNA, né, de vírus por ml, geralmente em torno de menos de 40, 45 cópias, e se a pessoa, então, tem essa indetectabilidade sustentada, ela se torna intransmissível. Por isso que esse estudo que eu estou citando, que é o estudo Partner, ele envolveu 14 países europeus, um total de 1.166 casais, em que um era positivo e o outro era negativo, e num total de 58 mil relações sexuais sem preservativos, e não teve casos de transmissão de HIV. Então, isso gerou um impacto muito grande. Inclusive, então, a gente tem esse estudo, que é o Partner 1, tem o Partner 2 e tem o Opposites Attract, e todos eles mostraram a mesma coisa. Uma pessoa que tem a carga viral indetectável de maneira sustentada. Por que a gente fala por pelo menos 6 meses? Porque quando a gente fala 6 meses, isso já mostra que a pessoa teve uma
uma adesão adequada nesse período, né? Então, quer dizer que o tratamento está sendo feito da maneira correta. Essas pessoas não transmitem o HIV por via sexual. Inclusive, os únicos casos de transmissão que houve nesses estudos, eles estudaram, né, os vírus que tinha num parceiro, na outra pessoa, e viram que aquele vírus com o qual a pessoa se infectou não era o vírus do parceiro. Eles fizeram estudos genéticos e viram que, na verdade, esse vírus que foi transmitido foi o vírus de uma terceira pessoa, né? Provavelmente teve uma relação extraconjugal e houve essa infecção. Então, I igual a I é uma realidade, indetectável igual a intransmissível funciona, e é muito importante que a gente fale sobre isso, porque isso vai gerar um impacto muito importante na autoestima das pessoas. Eu já tive uma experiência, né, uma vivência no estado do Tocantins, em que eu trabalhei também na população de Palmas, com a população do interior do estado, e eu via, por exemplo, que tinha muitos casais sorodiferentes, né, em que uma pessoa vive com HIV e a outra não, que desejava, por exemplo, ter filhos, né, um planejamento reprodutivo, e muitos estavam na fila de reprodução assistida, lavagem de esperma, tratamento hormonal, fertilização in vitro, que são tratamentos caros, né, desgastantes, e aí muitos não sabiam que já existia o indetectável igual a intransmissível. E aí eu recomendei, né, que esses casais transassem sem preservativo para poderem gerar uma criança. E isso gera um impacto muito importante na autoestima desses casais, dessas pessoas, porque eles ainda acreditam que muito dos direitos, né, que as pessoas têm para eles são negados. Então, já está provado que, mesmo em relações anais, vaginais ou orais, não há transmissão sexual de HIV por quem está indetectável. Então, avaliando cada caso, cada casal, né, a gente pode estabelecer, sim, essa questão de retirada do preservativo, mas sempre lembrando, né, dessas questões, né, do conceito de monogamia, que é uma questão relativa e tem várias realidades, né, que podem falar que uma pessoa é monogâmica ou não, e isso é um assunto bem subjetivo. E outra questão é que existem outras ESTs. Então, pelo menos em relação ao HIV, a gente sabe que a pessoa vai estar protegida, mas existem outras ESTs. Falando já mais das estratégias de prevenção farmacológicas, né, a gente tem a profilaxia pós-exposição, que é a PEP. Ela é uma medida emergencial, né, então a pessoa que, por exemplo, teve uma relação sexual ou não utilizou preservativo no calor do momento, ou o preservativo rompeu, ela vai ter de 2 a 72 horas, né, quanto mais cedo, de preferência nas primeiras 24 horas é melhor. Ela vai procurar um centro de referência em HIV ou um centro de atendimento de urgência, um pronto-socorro, e vai começar a utilizar a PEP. Hoje em dia, o esquema de primeira escolha são 2 comprimidos, é o tenofovir, lamivudine e o dolutegravir, que é o mesmo esquema das pessoas que fazem tratamento para HIV. Aí ela vai tomar vai tomar esses comprimidos durante 28 dias para evitar que aquela infecção que pode ter acontecido na exposição aconteça. Então, a PEP é extremamente eficaz, mas ainda, e principalmente se você inicia nas primeiras 24 horas, ela consegue quase 99% de eficácia. Mas ainda tem muitas pessoas que desconhecem, né, a existência da PEP, por exemplo, que às vezes deixa esse período de 72 horas estourar. Por que até 72 horas? Porque os estudos mostram que, além desses 3 dias, já não há um benefício tão grande mais, porque geralmente o processo de infecção já pode ter ocorrido, né, de transmissão. Então, é importante que as pessoas saibam que a PEP existe, que a PEP é um direito, que a PEP é gratuita, e que nessas exposições circunstanciais, né, o preservativo rompeu, houve algum tipo de abuso, ou nem utilizou, que elas possam ser referenciadas a esses serviços que tem a PEP e utilizar da melhor maneira possível. E geralmente, depois de fazer o curso de PEP, né, de utilizar durante 28 dias, a pessoa vai fazer um teste de HIV com 30 e 90 dias para ver se houve infecção ou não. E, principalmente, se ela é utilizada nas primeiras horas, a eficácia é bastante alta.
Pensando já nessa questão da PrEP, né, que as pessoas utilizavam a PrEP para se proteger, e aí eles viram que as pessoas que estavam tomando antirretroviral, elas tinham menos facilidade para se infectarem também. E aí foi pensado, então, na profilaxia pré-exposição, na PrEP. O que é a PrEP, então? É a utilização de uma medicação, um comprimido por dia, geralmente, para evitar que haja infecção pelo HIV, mesmo em relações sem preservativos. No Brasil, como política pública, a gente tem 4 grupos principais que vão ser beneficiados da PrEP pelo SUS, que são gays e HSH. HSH é uma definição de comportamento sexual, que são homens que fazem sexo com homens, né, que podem ser gays, bissexuais, heterossexuais, principalmente aqueles que tiveram alguma IST recente ou utilizam PrEP de repetição, pessoas trans, mulheres trans e travestis, trabalhadores e trabalhadoras do sexo e casais sorodiferentes, principalmente quando a pessoa que vive com HIV ainda não está indetectável. Por que a PrEP é primariamente para essas 4 populações? Voltando naquele contexto que eu falei das vulnerabilidades, né? A gente não tem grupo de risco, mas a gente tem determinadas populações-chave, populações que sofrem mais com o impacto da epidemia de HIV. Então, a gente viu que só o preservativo, só o gel, só a testagem não é suficiente para proteger determinados grupos. Então, como, por exemplo, a prevalência de HIV em trans pode ser 35%, um homem gay que já teve gonorreia, que teve sífilis, se você não intervir, o próximo passo vai ser ele ter uma infecção pelo HIV. Então, a PrEP é justamente para cuidar dessas pessoas que estão mais vulneráveis ao HIV e que têm comportamentos de risco aumentado. Não existe grupo de risco, mas existem comportamentos de risco aumentado, principalmente relações que envolvem penetração sem preservativo. Então, é importante que a gente entenda que a PrEP, ela tem sido uma medida que já vem sendo implantada em vários países, né? A gente teve vários estudos, o iPrex, o InPrep, e agora tem uns estudos de PrEP injetável, PrEP sob demanda, e os países que estão conseguindo, né, mudar essa curva de infecção do HIV são aqueles que estão utilizando a PrEP. No Brasil, a PrEP ainda está mais concentrada nas grandes cidades, nas capitais, só São Paulo concentra já 40% da PrEP do país, e é importante que a gente fortaleça essas políticas públicas, né, porque a PrEP ainda é uma política em implementação. Então, é importante que ela chegue nos rincões do país, nas populações mais vulneráveis, para que elas tenham essa chance de proteção. Inclusive, recentemente, a OMS já lançou o protocolo da PrEP sob demanda, ou seja, para aquelas pessoas que têm no máximo até 2 relações por semana, então, que não querem tomar PrEP diariamente, elas podem utilizar 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes do sexo, um comprimido 24 horas depois e um comprimido 48 horas depois. Então, é importante entender que a PrEP já existe, a PrEP é uma realidade. Para relações anais, ela consegue uma proteção de até 99%, para relações vaginais é um pouco menor, em torno de 94%. Na PrEP diária, você precisa de 7 dias utilizando a PrEP para gerar um grau de proteção para a relação anal. E para a relação vaginal, em torno de 21 dias. Por que existe essa diferença entre relação vaginal e anal? Porque a PrEP se concentra mais facilmente na mucosa do reto do que na mucosa vaginal. Então, quando você prescreve a PrEP, é importante que você oriente sobre isso. E agora já tem um esquema da PrEP sob demanda, que é principalmente para homens gays, não está validado para mulheres, que tem esse esquema de tomar 2 mais 1 mais 1. Ele não tem uma eficácia igual à PrEP diária, um pouco menor, mas ainda é muito eficaz, acima de 90%. Então, é importante entender também que a PrEP ela é uma medida de prevenção combinada. Quando você ofertar a PrEP, você tem que falar para a pessoa que ela tem que continuar se testando. Na verdade, ela tem que se testar mais frequentemente do que quem não utiliza a PrEP, né? Porque para prever, ver se pode ter alguma infecção durante a utilização da PrEP. E essa pessoa tem que ter cuidados de saúde, né? Como a PrEP é uma medicação, ela tem que acompanhar a função renal, função hepática, hemograma,
e entender que agora já tem vários caminhos para isso. Quem não tem essa indicação de pegar pelo SUS também pode adquirir a PrEP no sistema privado, né, através de da prescrição de um profissional. E então é importante entender que a PrEP ela vem para somar, ela não é desculpa para transar sem preservativo, e ela gera um impacto muito grande na epidemia de HIV/AIDS. Outro assunto importante é a questão da prevenção da transmissão materno-infantil, a transmissão vertical. Inclusive, na minha vivência no Tocantins, né, eu vi que ainda existem, né, muitas mulheres que só fazem, pessoas com útero, aliás, que só fazem a primeira testagem para HIV durante o pré-natal. E a gente sabe que ter o diagnóstico de HIV, de qualquer IST durante o pré-natal, é bastante traumático, né, porque a gente tem que acelerar o tratamento para que a pessoa fique indetectável logo, não haja transmissão para a criança. Então, é ideal que na questão do direito ao planejamento reprodutivo, que as pessoas façam, né, um planejamento pré-concepcional, pré-conceptivo, né, para que elas possam se testar para todas essas ISTs, e na medida que houver algum diagnóstico, elas possam tratar. A gente sabe que algumas cidades já estão conseguindo zerar as taxas de transmissão materno-infantil, mas ainda é uma realidade que existe no Brasil. Então, é importante que a gente aumente essas questões de cuidado de planejamento reprodutivo e principalmente das populações mais vulneráveis. Outra questão são as imunizações, né? A gente sabe que a gente tem, né, proteção para hepatites virais, hepatite A, hepatite B, vacina para HPV. Então, existe uma série de vacinas que compõem esse cuidado de prevenção combinada, porque uma IST, ela aumenta a chance de infecção por outras, e, por exemplo, uma co-infecção, né, uma infecção conjunta de HIV com hepatite B, de HIV com hepatite C, formas graves de hepatite A, então uma pode aumentar a gravidade da outra. Por isso, principalmente nessa realidade que a gente vive, de movimentos anti-vacina, de pessoas que acham que vacina pode gerar algum tipo de reação grave, gerar crianças no espectro autista, então é importante entender que as imunizações são importantes, principalmente no contexto pandêmico, como a gente está vivendo a Covid-19, e na parte de prevenção de STs é mais importante ainda. E a gente sabe que essa questão de medicação injetável, ainda as pessoas ainda têm muito o imaginário, né, popular, de achar que são medicações arriscadas e tudo, e não é bem assim. Hoje, por exemplo, a gente já está trabalhando de medicações injetáveis, né, que não é uma vacina. Por exemplo, tem os estudos da PrEP injetável, que é uma injeção que a pessoa vai tomar a cada 2 meses para ficar protegida contra a infecção da HIV. Inclusive, essa substância, que é o cabotegravir, ele vai poder ser utilizado também como questão de tratamento. Então, é importante entender que, por exemplo, esse cuidado de prevenção, né, além de pode ser com comprimido, pode ser com vacinas, pode ser com imunização, com medicações injetáveis. Então, cada paciente vai ter uma linha de cuidado diferente. Outra questão é a redução de danos, principalmente num país como o nosso, né, que a gente vive essa realidade de combate às drogas, né, guerra às drogas, que na verdade é um combate às populações menos favorecidas, a população negra, a população que vive nas favelas. A gente sabe que a gente vive, né, a realidade de uso e abuso de substâncias, e que o uso e abuso de substâncias gera uma grande vulnerabilidade à questão de infecção, de infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem essa política que é uma política pública, mas que ainda não é implantada em todos os serviços, principalmente porque a gente está numa onda maior de conservadorismo e também pela própria hipocrisia da sociedade. O que é a redução de danos? Essa estratégia, né, de fornecer cuidados, insumos e orientações para que as pessoas que fazem uso de substâncias possam fazer uso dessas substâncias da maneira menos grave, menos nociva para elas próprias. Então, por exemplo, canudos descartáveis, cachimbos individuais para os usuários de crack, orientação sobre não misturar substâncias, hidratação, alimentação. Então, você vai ajudar que aquela pessoa que já tem um grau de sofrimento mental pelo próprio uso da substância em si,
possa se proteger de outros danos. A gente sabe que existe, por exemplo, a possibilidade de transmissão de hepatite C através de pessoas que compartilham canudo para inalar cocaína, as pessoas que fumam crack podem ter feridas, né, lacerações nos lábios, que abrem porta de entrada também para hepatite C, para outras infecções. Então, a gente vai ajudar essas pessoas a se protegerem, no caso das drogas injetáveis, né, seringas, agulhas descartáveis, para que as pessoas possam se proteger e evitar que, durante o uso da substância, elas adquiram uma hepatite, sífilis ou até o próprio HIV. Então, é uma política muito bonita, muito interessante, mas que ainda, infelizmente, não é utilizada da melhor maneira em todas as unidades de saúde do país. Testar e tratar outras ISTs, né? Eu sempre falo que as ISTs, elas caminham juntas, né? Elas são como se fosse uma gangue mesmo. Por exemplo, se você tem uma lesão ulcerada, né, uma lesão de sífilis, essa lesão aumenta em 10 a 15 vezes a chance de transmissão de infecção pelo HIV. Então, toda vez que você der diagnóstico de sífilis, você tem que fazer a testagem para HIV. Deu diagnóstico de hepatite, teste HIV. Uma pode acompanhar a outra, desde corrimento uretral, HPV, herpes. Então, quando você der um diagnóstico de uma IST, lembrar que você tem que avaliar todas as outras. E aí a gente vai chegar na terceira parte da aula, que é para falar dessa questão das infecções sexualmente transmissíveis. A gente já sabe que tem várias infecções que podem ter transmissão sexual, embora não sejam consideradas basicamente, estritamente infecções sexualmente transmissíveis, mas eu vou falar das principais, principalmente no contexto atual de epidemia que a gente vive. Começando pela sífilis, né, a gente se chama sempre a sífilis de a grande dissimuladora, a grande enganadora, porque ela pode simular uma série de condições, né, no organismo da pessoa. Então, a gente tem desde a sífilis primária, que é a lesão ulcerada, que é o cancro, que às vezes é de difícil visualização, que principalmente nas pessoas com vagina, pessoas com útero, elas não conseguem observar essa lesão. Muitas vezes ela tem a lesão inicial, o cancro, mas essa lesão, ela desaparece sozinha, e a pessoa entra na fase secundária ou na fase latente e acha que curou, mas não curou. Tem essa primeira foto, que é a lesão primária, a segunda, que são as lesões secundárias, e uma muito importante, que é a sífilis congênita, né? Como eu disse, até hoje existem muitas pessoas que só têm o diagnóstico da IST durante o pré-natal. Então, sempre é importante pensar em sífilis. A gente sabe que a gente tem vivido surtos no país, principalmente porque as pessoas não acham, por exemplo, que sexo oral é sexo. A adesão, né, ao uso do preservativo já é baixa. E, então, principalmente em sexo oral, que as pessoas nem consideram sexo, que elas não usam preservativo mesmo. Então, não é raro você encontrar lesões de sífilis na boca, na língua, no palato, e então é importante entender que a sífilis é uma epidemia, né, que está emergente, reemergente, na verdade nunca deixou de existir, e não deixar para esperar lesão para fazer teste de sífilis. Eu vejo muitos pacientes que chegam tratando, achando que é alergia, e é um quadro de secundarismo sifilítico, pessoas com acometimento ocular. Então, todas as pessoas, né, em vida sexual ativa, ou pessoas que possam ter qualquer fator de risco, têm que fazer um teste para sífilis. E lembrar que muitas vezes o diagnóstico da sífilis é nessa fase aí do meme, né, quando você é uma infecção sexualmente transmissível, sem sintomas, e gosta de passar despercebida. É porque o diagnóstico realmente vai aparecer só no exame, por isso que a gente fala IST em vez de DST. Outra questão importante uma das principais causas de corrimento uretral é a gonorreia multiresistente, né? A gonorreia, né, o gonococo, é uma das espécies de Neisseria, e ela é uma causa importante de corrimento uretral, de cervicite, de corrimento anal, e ela tem uma transmissão sexual muito fácil, né? Então, mesmo em sexo que não haja penetração, ficar esfregando, né, na portinha, sarro, sexo entre mulheres lésbicas, também sexo oral,
você pode transmitir a bactéria da gonorreia. E ela tem virado um problema mundial, porque essa bactéria, ela tem muitas mutações de resistência, e já existem cepas que são multiresistentes, né? Já tem, no Brasil, mas já não é mais recomendado utilizar cipro para tratar a gonorreia, ceftriaxona 250 miligramas IM para os casos de corrimentos uretrais, e já tem cepas no mundo que não respondem a doses maiores de ceftriaxona, já tem gonorreia que tem que ser tratada com ertapenem, e já tem gonorreia que não responde a praticamente nada. Então, por isso que eu sempre falo que quem utiliza PrEP ou quem está indetectável, intransmissível, não deve abandonar o preservativo, porque existem outras STs que não são HIV, que podem ter um desfecho também bem grave, né? Então, uma gonorreia multiresistente, neurosífilis, sífilis ocular. Então, é importante entender que o cuidado tem que ser focado no todo, né? Não só pensando em cada IST em si. Então, já tem casos intratáveis de gonorreia pelo mundo, inclusive tem aumentado muito as infecções orofaríngeas. Muitas pessoas podem ter a gonorreia na garganta, né, na orofaringe, sem saber que existe a bactéria lá. Então, durante o sexo oral, que a pessoa vai fazer o sexo oral na outra, essa bactéria que está na garganta pode infectar, no caso, por exemplo, o pênis, gerando corrimento uretral. Eu já vi pacientes que chegaram para mim falando que tiveram uma relação sexual, mas não teve penetração. Eles só receberam sexo oral. E aí, depois passou 72 horas, né, que geralmente é o período de incubação, de 24 a 72 horas, eles desenvolveram corrimento uretral. Ou seja, possivelmente a pessoa com as quais ele se relacionou tinha bactéria na garganta, não tinha sintomas, 90% são assintomáticas, e gerou a gonorreia. Isso também é muito comum na região anal. As mulheres também, pessoas com vagina, podem ter a gonorreia na cavidade vaginal sem ter sintomas, e geralmente a gente vai tratar, assim, com essa questão retrospectiva. Você vai avaliar os parceiros que a pessoa teve e ver qual foi provavelmente aquele com a qual se infectou. Existem já também pesquisas, né, do DNA, né, PCR para gonococo, que você pode fazer, de suave uretral, de urina, de muco, de secreção anal, secreção vaginal, mas às vezes não tão amplamente distribuídos pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo SUS. E aí acaba que você vai acabar tendo que fazer um tratamento, como eu disse, retrospectivo, a partir de casos que possam ir aparecendo. Clamídia, né, eu sempre brinco, é a Sonciane, porque é uma bactéria, né, que as pessoas não dão tanta importância, porque, na verdade, é uma parasita intracelular, né, ela tem que estar dentro da célula para ela poder sobreviver, e aí, na maioria das vezes, as pessoas são assintomáticas, né, 7 em cada 10 pessoas não são assintomáticas, mas ela é capaz de gerar um grande estrago, principalmente em questões das pessoas com útero, né, problemas de infertilidade, fator tubário, né, para infertilidade. Eu já vi casos de orquiepididimite. Então, a clamídia, ela está muito envolvida nessas questões de corrimento uretral, de salpingite, de cervicite. E no Brasil, como a gente tem um pouco de dificuldade a dar diagnóstico etiológico, acaba que quando tem uma pessoa com corrimento uretral, uma cervicite, salpingite ou morquite, acaba que você vai dar ceftriaxona e azitromicina, porque você não consegue isolar o agente. E acaba que existe um sinergismo entre as drogas. Mas o ideal seria que a gente pudesse identificar, até pela questão da gonorreia, pela vigilância do componente da resistência. Então, sempre que você tiver, né, alguma lesão desse espectro que eu falei, de corrimento, de salpingite, de cervicite, tentar tratar as duas e, se possível, dar o diagnóstico etiológico. HPV, né, que a gente sabe que é o papilomavírus, né, que está relacionado a uma série de condições, né, tanto aos condilomas, que são as verrugas anogenitais, quanto a câncer de colo do útero, câncer retal, câncer
de cabeça e pescoço. Então, a principal coisa que a gente fala do HPV é que as pessoas procurem se imunizar, né? A gente sabe que no Brasil, os adolescentes, né, as meninas e os meninos têm indicação de se vacinar durante a adolescência. O ideal é que essa vacinação ocorra antes do início da vida sexual, porque à medida que você vai tendo relações, você vai se expondo, né, aos diferentes subtipos de HPV, e você vai se infectando. Das pessoas que tiveram contato com HPV, a maioria não vai desenvolver nenhuma lesão, nem condiloma, nem câncer, nem nada. 90% consegue se eliminar o vírus, mas outras podem ter lesões, os condilomas, lesões pré-clínicas, né, de câncer. Então, é importante que as pessoas vacinem, porque elas conseguem ter uma proteção muito alta contra os subtipos que causam verrugas genitais, que é o 6 e o 11, e os subtipos que causam os cânceres, né, que é principalmente o 16 e o 18. Então, no Brasil também, pessoas vivendo com HIV conseguem se vacinar para HPV até 26 anos. Então, mesmo que você, às vezes, tenha até ultrapassado essa idade, como na maioria das vezes a gente não vai saber com qual HPV você teve contato ou não, eu acho que é importante se imunizar. Lembrar que o tratamento desses condilomas muitas vezes é doloroso, cauterização química, cauterização elétrica. Então, a melhor maneira de prevenção é a imunização, até porque o uso do preservativo, como eu disse, você não consegue cobrir toda a área que é exposta, então não consegue uma proteção muito eficaz. A hepatite A, que é aquela hepatite clássica de transmissão fecal oral, né, mãos sujas, alimentos contaminados, que gera um quadro de icterícia, né, vômitos, dor abdominal. A gente teve surtos recentes em Lisboa, também em São Paulo, de transmissão de hepatite A pelo sexo oral na região do ânus, né, que é o anilinguismo, ou popularmente conhecido como beijo grego. Então, a hepatite A, ela tem uma vacina eficaz também, 2 doses, com 0 e 6 meses. Em algumas unidades, ela já está disponibilizada para pessoas que praticam sexo oral na região anal. Na verdade, ela já entrou no calendário infantil, e as pessoas adultas que queiram se vacinar, elas podem procurar o centro de referência em HIV, aqui em São Paulo, falar que pratica a questão do sexo oral no ânus, e aí tem direito a se vacinar. A gente sabe que 1% só dela é a forma fulminante, mas isso varia também, né, se a pessoa tem um grau de hepatopatia pelo álcool, se tem co-infecção com HIV. Então, o ideal é que a pessoa esteja imune para que ela não adquira a hepatite A, porque como os vírus são eliminados nas fezes, mesmo que a região anal esteja higienizada, limpa, sempre pode ter alguma partícula viral e pode gerar essa infecção. A hepatite B também, que tem uma transmissão sexual muito importante, né, acima de 45%, faz parte do nosso calendário básico de imunização, só que a gente vê que poucas pessoas vacinaram, tomaram todas as doses, e poucas têm controle se soroconverteram ou não. Ou seja, depois que as pessoas tomam, né, as vacinas, as 3 doses de hepatite B, é importante que ela faça o teste, o anti-HBS quantitativo, para ver como que foi essa resposta, né, imunogênica dela, se ela foi capaz de se imunizar ou não, porque se ela não conseguiu soroconverter ou ficou com título muito baixo, ela ainda continua vulnerável à infecção pela hepatite B. E hoje em dia, a gente vê também que muitas pessoas, às vezes, têm co-infecção, tem HIV, tem hepatite B e hepatite C juntas. Então, como é uma vacina que já está no calendário, é para todo mundo, a gente não pode deixar passar, principalmente na atenção básica, essas pessoas que estão com o esquema de vacinação incompleto ou que não fizeram um anti-HBS de controle para ver se foram imunizadas ou não. Lembrando que as pessoas vivendo com HIV, elas usam dose dobrada, né, porque algumas podem ter mais dificuldades para ver a soroconversão. Então, tem vacina também. Então, lembrando que vacinas também compõem o horizonte da prevenção combinada. Cansando, né? Mas já estou acabando. Mini curso / grande curso.
Hepatite C. A hepatite C, ela tem, a transmissão sexual é baixa, ela é mais para contato com sangue, com cortantes, mas principalmente em relações mais traumáticas, né, phishing, que é sangramento, ela pode transmitir. A hepatite C, a gente teve duas realidades. Antes era um tratamento que a pessoa ficava o ano inteiro tomando medicação, passava muito mal, e a eficácia era muito baixa, e agora você consegue fazer um tratamento de 3 a 6 meses, com uma taxa de eficácia maior que 90%. Então, é importante que a gente faça os testes para hepatite C, a pessoas que já receberam transfusão sanguínea, pessoas que utilizam drogas, pessoas vivendo com HIV, porque ainda é uma causa importante de cirrose, e hoje em dia você tem um tratamento eficaz, disponibilizado pelo SUS. E o que é importante, afinal? É importante que você conheça a pessoa que está no consultório, né? Eu sempre falo que eu criei o Doutor Maravilha, não foi numa tentativa de aparecer ou de conseguir gente para consultório e nada, é porque realmente eu via que tinha muitos pacientes que tinham uma certa dificuldade de abrir sobre a sua sexualidade, sobre a sua identidade de gênero e sobre o seu autocuidado, né? Eu já, como eu disse, né, essa questão ainda de chegar para um estranho, né, um médico que você acabou de conhecer e falar, né, o que você faz ou deixa de fazer na cama, ainda num país como o nosso, que é muito conservador, ainda gera muita dificuldade. E aí, às vezes, você vê as pessoas lá na frente falando, a juventude perdeu o medo da AIDS, as pessoas são promíscuas, as pessoas não se cuidam. Imagina, se o paciente no consultório, com o profissional, com a profissional, não consegue falar da sexualidade, do comportamento dele, como que ele vai poder se cuidar, né? Não adianta você falar que a juventude perdeu o medo da AIDS, sendo que você não fala de sexo anal, de sexo oral, de gozar na boca, de gozar fora. É importante que você tenha noção que os pacientes precisam de informação e o principal cuidado de proteção e prevenção que existe é o acesso à informação. Então, vocês têm que estudar, procurar atender sobre a questão, né, não só da saúde LGBT, mas saúde sexual em geral. A questão da chuca, por exemplo, que é a lavagem do reto, né, geralmente para a prática do sexo anal. A gente vê muitas pessoas que ainda utilizam mangueirinha de chuveiro, ou garrafa PET, ou então compartilham o equipamento que elas usam para fazer essa lavagem, porque a gente sabe que muitas pessoas se sentem inseguras durante o sexo anal, porque tem medo de sair fezes durante o ato sexual, né, que é o famoso passar cheque. A gente sabe que quem faz a relação anal sabe que, como está penetrando o ânus, é algo passível de acontecer. Mas aí algumas pessoas, né, que vão ter a posição passiva durante a relação, elas preferem fazer essa chuca. Aí eu recomendo que elas utilizem menos quantidade de água, em torno de 150, 200 ml, com uma seringa ou com, já existem equipamentos descartáveis, água morna, não pode ser água quente para não ferir a mucosa do intestino, e fazer esse procedimento no máximo 2 ou 3 vezes. Evitar compartilhar, né, porque pode haver transmissão, né, de HPV, de gonorreia sintomática, não utilizar água demais, porque você vai gerar cólica, você vai acabar movimentando fezes que estão em outras partes do intestino que estavam quietas, e aí vai ter diarreia. Não fazer com muita frequência e entender que muitas vezes a chuca pode ser até dispensável, né? Uma pessoa que tem uma dieta saudável, fibras, que faz exercício físico, muitas vezes ela consegue ter um hábito intestinal mais regular e pode não precisar da chuca. Mas se você quer fazer, é importante que você tente seguir esses conselhos, né? Usar um equipamento que seja só seu, utilizar água morna, não fazer muitas vezes e entender, né, que se acontecer de sair fezes ou não é nada para se constranger. Outra questão, né, a gente sabe que as pessoas com pênis, né, drag queens, pessoas trans e travestis, muitas vezes elas fazem o tucking, né, que no Pajubá é aquendar, né, a neca, que é uma tentativa de esconder o pênis, deixar o pênis e o escroto para trás. Então, existem camisinhas específicas que podem ajudar nisso, então, por exemplo, e tentar utilizar, então, o que eles fazem? Eles colocam elas colocam os testículos no canal inguinal, que a gente sabe que foi o trajeto, né, do desenvolvimento
da criança, do desenvolvimento embrionário que o testículo faz para ir para o escroto. Então, coloca o testículo no canal inguinal e prende com fita adesiva. O ideal é que use uma fita hospitalar, como micropore, né, que protege mais a pele. Que não faça o tucking, né, que não deixe aquendado por muito tempo, mais que 30 minutos, porque isso pode prejudicar a circulação, dá problema de formigamento, e principalmente proteger o canal, né, da urina, né, a ponta da uretra, o meato uretral, porque como às vezes o pênis vai ficar perto do ânus, que ele é deixado para trás, aí pode haver chance de infecção urinária. Aí tenta proteger com uma gaze, um algodão, tenta usar uma camisinha específica, não fica prendendo a vontade de fazer xixi para evitar que tenha infecção urinária. Então, por que eu estou falando? Falar de chuca, de tucking, porque são coisas que existem no cotidiano dos nossos pacientes, no nosso cotidiano como LGBTs, e muitas vezes os profissionais de saúde não interessam. Então, é importante que a gente dê espaço para o paciente a falar, porque muitas vezes ele ou ela pode estar inibido, pode ter alguma dúvida importante e pode ter um desfecho ruim no futuro, e foi a gente que não aproveitou aquela janela, né, de oportunidade para conversar. Falar sobre afeto e desejo, né? Hoje em dia a gente tem várias maneiras de relacionamento. Poliamor, né? Que são pessoas que têm envolvimento afetivo com mais de uma pessoa, casais de 3 homens, 3 mulheres, 2 mulheres e um homem, casais, trisais, relacionamentos abertos, né? Que as pessoas podem estão juntas, né? Um casal, mas elas podem ter relações sexuais com outras pessoas. Então, entender que o seu modelo de relação é o seu, ele não é o modelo de todo mundo. E principalmente entender que quando você entra no consultório como profissional, você tem que deixar todos os seus julgamentos, a sua criação religiosa, a questão familiar, tudo aquilo que essa questão moral mesmo, que é mais incumbida, né, que a sua criação trouxe, você tem que deixar de fora, porque no consultório, como profissional, você está lá para ajudar, para orientar e para acolher. Então, você vai avaliar os comportamentos e dar ferramentas para que as pessoas possam seguir, né, esses comportamentos, as suas vontades, da maneira mais saudável possível para ela e para os outros. E reflexões finais, o que eu posso falar é que eu acho que esse contato com o paciente, né, ele é muito proveitoso. Eu vejo que, desde que eu criei o Dr. Maravilha, todas as experiências que eu tive viajando pelo Brasil, dando palestra, cada realidade é única, né, e a gente aprende muito com cada paciente. Então, é importante que a gente entenda que a gente nunca vai saber tudo. Realmente, saúde LGBT é um assunto super vasto, né? A gente pode falar das cirurgias, tratamento hormonal, saúde mental, a parte de saúde sexual, de HIV e ST, cada dia tem uma novidade, mas nunca esquecer que tudo isso existe devido ao paciente, né? A história do movimento de HIV/AIDS, movimento LGBT, foi construída em cima de muito sangue, né? A gente perdeu muitas pessoas para AIDS, muitos artistas, todo mundo, né? Teve alguém próximo que morreu em decorrência ou complicação da AIDS. E é importante que a gente entenda que esses avanços que a gente tem hoje, de PrEP, de tratamento injetável, de pesquisa de cura, tudo isso existe porque muita gente, infelizmente, ficou pelo caminho. A gente tem muita gente para se apoiar, sempre é importante valorizar o cuidado transdisciplinar, né? Médicas, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas. Então, esse cuidado do indivíduo não pode ser centrado numa pessoa só, né? É um trabalho em equipe. E eu quero agradecer, deixar aqui algumas fontes, né? A gente já tem a Política Nacional de Saúde Integral, LGBTT, os guias do CDC, né? Tem o PubMed para artigos científicos, a gente tem a portaria do processo transexualizador do SUS de 2017, e falar que se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês se interessarem mais sobre o tema, vocês podem acessar as minhas redes, né? Tem o site doutormaravilha.com.br, também tem o Instagram, que é o @doutormaravilha, tem o Twitter, tem
o Facebook. Então, onde vocês se sentirem mais confortáveis, vocês podem acessar, podem mandar as perguntas, e entender que isso é uma construção constante, né? Ainda tem pouca informação sobre saúde LGBT. Eu acho que eu criei o Dr. Maravilha em 2016, no segundo ano de residência, e a gente vai construindo esse conhecimento juntos, né? É uma área super interessante, que tem um impacto gigantesco na vida das pessoas, e é muito gratificante, né? Você olhar para a pessoa e não ver um teste, não ver um vírus, a gente vê a pessoa como um ser humano, né? Acho que as principais o maior amadurecimento, as maiores descobertas que eu fui tendo mesmo durante a minha vida foi nessas questões de relacionamento com o paciente, né? Eu via paciente que às vezes estava tratando com um determinado infectologista há 5 anos, e aí na primeira consulta comigo, ela tirou várias dúvidas de relacionamento, de sexo, de autocuidado, de indetectável igual a intransmissível. Então, é muito importante você trabalhar desse processo, né, de construção da pessoa, de construção do indivíduo, né? Um caso de um paciente, eu lembro que quando eu criei o Dr. Maravilha, era um paciente de 16 anos, que era gay, a família não sabia, e estava infectado com HIV já com sintomas de AIDS. E aí eu dei o meu contato para ele, para poder participar acompanhar ele nas consultas, dessa linha de cuidado, porque ele não tinha com quem conversar, a família mal sabia que ele era gay, agora que ele vivia com HIV. Outra questão era um paciente que estava super bem, saudável, universitário, vivia com HIV, mas que tinha se fechado para relacionamento porque tinha medo da rejeição, tinha medo de transmitir para alguém. Aí eu conversei, não, hoje já está provado que indetectável é igual a intransmissível, não transmite HIV por via sexual, o preconceito existe, mas já está diminuindo, né? Tem pessoas abertas a terem um relacionamento soro diferente. Aí eu falei para ele, olha, na próxima consulta, não quero saber de exame, nem de medicação, nem nada. Quero pelo menos que você tenha um peguete, um namoradinho. E ele ficou muito feliz. Ele falou, é a primeira vez que alguém olhou para mim como uma pessoa e não como um vírus. Então, são pequenas coisas, né, que a gente vai fazer no nosso dia a dia que dá a oportunidade da gente crescer como profissional e como ser humano. Quero agradecer o convite do pessoal do Congresso de Infectologia Online, as ligas que estão organizando, a Mayumi, o pessoal que está me dando toda essa assessoria, e agradecer a vocês pelo interesse e falar que junto a gente pode fazer muito mais coisa, né? Obrigado pela atenção de todo mundo. Muito obrigado, professor. A gente que agradece a brilhante aula, creio que contribuiu muito para engrandecer o nosso congresso, esse tema tão importante que muitas vezes é até negligenciado. Então, a gente agradece muito, principalmente pelo trabalho que o senhor vem fazendo, também por compartilhar um pouquinho desse trabalho com a gente. A gente agradece muito, muito obrigado. Obrigado eu, Guilherme. Obrigado a todo mundo das universidades e até a próxima. Espero que vocês possam aproveitar bastante. Muito obrigado, professor.